Queridos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Obrigado. No capítulo 10, Lucas 10, nós leremos a partir do verso de número 25. Lucas 10, a partir do verso de número 25. Até o verso de número 37. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, leia juntamente comigo. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Mais uma vez, coloquemos o nosso coração diante do Senhor. Eterno Deus, nós lemos a Tua palavra e nos alegramos nela, sabendo, ó Deus, que é através dela que aprendemos e somos direcionados pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos a Tua proteção, provisão, e que os nossos corações aprendam tudo quanto, ó Deus, o Senhor já tem preparado na Tua palavra para cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, fala-se muito hoje em dia, principalmente nos tempos que vivemos, de justiça social, de amor ao próximo, né? Então a gente vê, não somente no debate dentro da igreja, mas fora da igreja, muito falar-se em caridade, muito em falar-se em doações, né? O como que nós devemos, nesses tempos difíceis, assistir aqueles que estão necessitados e estender a nossa mão para aqueles que estão aflitos. Nós vemos isso de determinadas formas, de várias formas, em vários debates. Uns associam a um lado do espectro político, outros dizem, não é assim, é desse lado aqui, e acabam se aflorando um debate muito grande no que diz respeito a isso. Mas eu gostaria de propor nessa noite, de meditar juntamente com os irmãos, no que a Bíblia nos diz a respeito do amor ao próximo, que manifesta a graça do verdadeiro amor que vem do Senhor. De como nós devemos nos portar
não somente em alguns momentos de dificuldade, mas durante toda a nossa vida, baseado naquilo que nós recebemos. Quero propor que nesta noite nós meditemos no aspecto de que a graça, ela é a base perfeita para o verdadeiro amor, e que a justiça própria é um caminho insuficiente para tanto alcançar a vida eterna, quanto para amar verdadeiramente a Deus e ao meu próximo. Acima de tudo, esse é um texto em que revela e manifesta perfeitamente a graça de Deus na salvação dos homens, a graça de Deus no socorro, no seu favor aos homens, mais do que um simples ato de bondade humana, mais do que um simples ato de se preocupar com o outro num determinado momento, mas de uma vida característica daqueles que foram salvos pela graça. Tanto é que a primeira pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Então, vamos ver aqui o que o texto nos diz e meditar a respeito dessas questões nessa noite. Mas antes de entrarmos propriamente dito no texto, nós precisamos lembrar ali o cenário em que o Senhor Jesus se encontrava. O Senhor Jesus vinha de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando as boas novas do reino, pregando o evangelho de salvação, curando, ensinando, transformando a vida das pessoas pelas quais tinham contato com ele. E nesse caminho, ele não estava perdido como se tivesse sem direção. Mas o Senhor Jesus, e até um texto anterior, nos diz que estava decididamente ali no seu coração a traçar o caminho para Jerusalém. E quando nós vemos essa expressão, nós lembramos que o caminho para Jerusalém é um caminho de dor, é um caminho de angústia, pois em Jerusalém o nosso Senhor Jesus seria posto para fora da cidade e ali sofreria a condenação pelo pecado de todos aqueles dos quais então ele representaria, ou estava representando. Em Jerusalém, um caminho de morte, de dor, de angústia, de escárnio, de vergonha, mas decididamente o Senhor Jesus estava caminhando para Jerusalém. Então nós vemos que, enquanto caminhava, não cessava de fazer o bem, não cessava de ensinar, não cessava de curar e não cessava de explicar sobre a verdadeira salvação em si mesmo. Tanto é que no texto anterior que nós lemos, e até um pouco antes, o Senhor Jesus comissiona ali 70 para que possam pregar as boas novas do reino, para que possam precedê-lo nas cidades das quais ele estava indo, para que também pudesse, assim, preparar o caminho para o Senhor Jesus. Vemos o Senhor Jesus dando graças ao Senhor, porque o Senhor havia revelado-se, ou revelado a salvação para aqueles pequeninos, e não para os sábios e instruídos. Então aqui a gente está num contexto em que o Senhor Jesus está falando sobre salvação, está falando sobre o reino, está falando sobre a salvação pela graça que vem dele. E então, em determinado momento, a Bíblia não coloca especificamente qual momento foi esse, um certo homem, intérprete da lei, já no verso 25, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aquele homem, aparentemente, ele tem uma pergunta honesta a Jesus. Pensa assim, você naquele cenário. Então, o intérprete da lei se levanta e pergunta: Mestre, como farei para herdar a vida eterna? Parece, no primeiro momento, uma pergunta honesta. Contudo, ela escondia a sua verdadeira intenção, que era fazer ali uma armadilha para que Jesus tropeçasse. Ele queria pegar Jesus em algum ponto para que então ele pudesse acusá-lo de alguma coisa, acusá-lo de uma nova doutrina, de ir contra o judaísmo, de ir contra ali os mandamentos da lei. Então ele queria fazer o Senhor Jesus tropeçar. Se ele falasse algo diferente do que está na lei, ele falaria: opa, temos aqui uma heresia, e teria do que eu acusá-lo. Mas acontece que o Senhor Jesus, ele, sabendo dessa intenção, porque ele sonda os corações, ele conhece todos os pensamentos, ele sabe os nossos intentos mais profundos, devolve a pergunta a esse intérprete da lei. E ao devolver a pergunta, o orgulho desse intérprete
ele deve ter sido elevado no momento, porque ao invés de ele investir ou insistir na resposta de Jesus, ele mesmo responde. Então o Senhor Jesus pergunta: como que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele prontamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí ele vai discorrendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vê basicamente um coração orgulhoso, um coração que intenta maldade contra ali o Senhor Jesus. E um coração cheio de justiça própria, cheio de um senso de justiça pessoal. Mas o Senhor Jesus, ele vai desmontando isso. E aí nós vemos que ao intérprete da lei responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não diz que está errado, porque está certo. Porque aquele que vive, ou aquele que observa a lei, viverá pela lei. Então, se cumprir esse resumo da lei, de amar a Deus acima de todas as coisas, e assim manifestar o amor ao próximo como a si mesmo, então ele cumpriria perfeitamente a lei e viveria por ela. Contudo, também traz ao nosso coração, e certamente levou ao coração daquele intérprete, a indagação: eu posso obedecer perfeitamente à lei? Ou eu posso amar verdadeiramente a Deus? Ou o meu amor, ele é perfeito a Deus e ao meu próximo? Então, uma pergunta que surge ali naquele momento, que provavelmente pode ter surgido no coração dele e que provavelmente surge em nosso coração. Então, o Senhor Jesus quebra ali a primeira armadilha que lhe é proposta, ao mesmo tempo falando: olha, está escrito na lei, faz isso e certamente viverás. Porque se nós observarmos o texto da lei lá em Levítico, no capítulo 18, verso de número 5, nós veremos exatamente essa afirmação de que aquele que foi colocado aqui: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então a resposta do Senhor Jesus foi ali certeira. Contudo, nós temos uma afirmação muito interessante aqui no verso de número 28, no verso de número 29, que diz o seguinte: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Veja que a gente pode traduzir esse querendo justificar-se como querendo se desculpar, né? Querendo ali tirar o seu da reta, como a gente diz, mas não é essa a intenção do coração. Aqui o querendo justificar-se é justificar as suas ações, é justificar o seu modo de pensar, é justificar o seu modo ali de agir. Por quê? Porque havia um debate muito intenso naquela época sobre quem é o próximo, né? Então, alguns diziam que o próximo é aquele que é seu amigo, que é o seu chegado. Então, alguns interpretavam o texto de Levítico 19, 18, dizendo: amarás o seu próximo e aborrecerá o seu inimigo. Outros interpretavam semelhantemente, só que um pouco mais restrito, alguns mais nacionalistas diziam: amarás ao seu próximo o israelita. Outros ainda, como a classe dos fariseus, diziam: amarás ao seu próximo o fariseu. O fariseu. E parece que a lista ia ficando bem mais restrita. Isso pode acontecer nos nossos dias, e acontece. Muitas vezes, mesmo que a gente não manifeste isso verbalmente, nós temos o mesmo sentimento, a mesma disposição de querer restringir ao próximo aqueles que estão conosco ao nosso lado. Então, nós podemos dizer o seguinte: amarás ao seu próximo o que pensa igual a mim. Amarás o seu próximo aquele que tem instrução teológica. Amarás o teu próximo aquele que tem as mesmas condições financeiras que eu. Amarás o próximo aquele que tem a mesma visão política que eu. Amarás o próximo aquele que faz o bem por mim, aquele que faz algo por mim. Amarás ao próximo, mas aqueles que têm algo benéfico a me oferecer. E a gente vai restringindo a lista no nosso coração e vai deixando de entender a amplitude de quem é o próximo.
Mas o Senhor Jesus, num caminho de graça, num caminho de amor, ele propõe a seguinte parábola e ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, a descida de Jerusalém para Jericó era uma descida de aproximadamente 30 quilômetros, e como eles estavam em níveis diferentes ali do nível do mar, Jericó mais baixo, essa descida favorecia um caminho montanhoso muito difícil, com rochas, com vários acidentes ali no caminho, né, no trajeto, e favorecia também nas cavernas ou nos buracos que se formavam, ladrões se esconderem ali para atacarem os viajantes. E não tinha os recursos que nós temos hoje em dia, por exemplo, de boa iluminação. Era um caminho extremamente difícil, era um caminho perigoso, mas aquele homem tinha que passar por aquele caminho. Ele estava indo para Jericó, descendo de Jerusalém a Jericó. Acontece que nesse caminho o inevitável acontece. E ele é roubado. Alguns salteadores tiram tudo que ele tem. Então, se ele estava ali com uma carga, levando para sua casa, né, estava com um animal que transportava essa carga, aquilo lhe foi tomado. O dinheiro que ele tinha ali, e a gente não sabe o quanto ele tinha trabalhado por aquele dinheiro, aqui não entra em detalhes, mas a gente pode imaginar que ele tinha, sim, algumas coisas. E tudo que ele tinha, lhe foi tirado. Como se não bastasse isso, o Senhor Jesus propõe ainda que causaram-lhe muitos ferimentos, ou seja, espancaram ele, bateram nele, deixando a ponto de estar semi-morto ali. Imagine, todo ferido, desnudo, todo sem recursos e jogado naquele caminho extremamente difícil. E essa foi a situação daquele homem. Ele foi deixado ali à beira do caminho depois deste saque. Acontece que por esse mesmo caminho descia um sacerdote e, vendo, passou de largo. Quando aquele sacerdote mirou aquele homem quase morto, virou o rosto e, como se, usando uma figura dos nossos dias, atravessou a calçada e continuou caminhando. Continuou caminhando. Semelhantemente, um levita passou por aquele caminho e, vendo, atravessou a calçada. Passou de largo. Passou bem longe, não queria nem passar perto. Viu que tinha alguma coisa ali e passou longe. Alguns poderiam afirmar, mas ele era um sacerdote, levita, eles oficiavam no templo, eles não podiam se contaminar com os cadáveres, né? Mas acontece que eles estavam descendo, ou seja, saindo de Jerusalém para Jericó, e não subindo para oficiar. Então, num primeiro momento, nós vemos que não é simplesmente uma questão de contaminação, mas é porque eles não queriam comprometer-se com aquele rapaz que ali estava. Eles não queriam tirar do seu tempo e viam que aquela tarefa era uma tarefa que não lhes agradava o coração. Imagine, possivelmente poderiam ter pensado, bom, os ladrões ainda podem estar por perto, se eu for lá ajudar esse homem, eu vou ter o mesmo destino dele. Não, eu não quero isso. Passa de largo. Ele já está quase morrendo mesmo, eu não tenho muito mais o que fazer, né? Eu não tenho recursos. Passou de largo, foi embora, atravessou a calçada e foi embora. Mas acontece que, continuando, vemos um certo samaritano que seguia o seu caminho. E aqui nós vemos um movimento diferente. Alguns poderiam pensar, acabou para esse homem. Poxa, um samaritano, os judeus não se dão com os samaritanos. Lembra lá do texto de João 4, né, em que o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana e nos é explicado que os judeus eles não se batiam com os samaritanos. Que um não queria nem ver o outro ali perto. Mas acontece que este samaritano, ele passou-lhe perto. Olha a diferença na narração, né? Enquanto uns passaram de largo, ele passou de perto.
E, continuando o texto, é-nos dito que, vendo, da mesma forma que o sacerdote e o levita viram, compadeceu-se dele. No primeiro momento, os seus olhos foram tocados por aquela situação, mas não parou nos seus olhos. O seu coração sofreu junto com aquele homem e ele se compadeceu dele. Se compadeceu dele. Aparentemente, ele não quis saber se era judeu, se era samaritano, se não era. Ele simplesmente se compadeceu daquele homem. O seu coração foi tocado e ele sentiu profundamente a dor daquele homem. Continuando, é dito que ele chegou-se, ele não simplesmente sentiu aquilo no coração, mas ele agiu com a reação daquilo que ele estava sentindo. E ele chegou perto. E ao chegar perto, viu os seus ferimentos, e ali usou do que tinha, o óleo e o vinho, para amenizar a dor daquele homem. O óleo ali era usado como um bálsamo, né, como tipo uma pomada para tratar os ferimentos, e o vinho, por conta do seu teor alcoólico, podia esterilizar ali os ferimentos. Então ele pegou o que tinha, não sabemos se era muito, se era pouco, mas ele se dispôs daquilo que tinha e usou ali para tratar, no primeiro momento, os ferimentos daquele homem. Então veja, ele viu aquele homem, ele se compadeceu dele e não parou, mas ele agiu. Ele sabia o que tinha que fazer, ele sentia vontade de fazer e ele fez. Muitas vezes a gente para em alguma dessas etapas. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não tem vontade de fazer e não faz. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe o que tem que fazer, sente vontade de fazer, mas não faz. Ele perfeitamente cumpre esse movimento de misericórdia, de graça, e vendo, compadeceu-se e chegou perto e tratou-lhe as feridas. Veja, aplicou-lhes o óleo e o vinho, e como se não bastasse, ele poderia simplesmente dizer, fiz a minha parte, pronto, agora se ele se recuperar, é da vontade de Deus que aconteça. Ele pegou este homem, colocou-o ali sobre o seu animal e o levou para uma hospedaria. Então veja, não deixou aquele homem na situação onde ele estava, mas ele pegou, o transportou até a hospedaria mais próxima. Interessante isso, né? Porque às vezes a gente pensa, ou pode pensar que para por aqui também. Pronto, já fiz a minha obrigação. Mas ele vai além. É dito que ao chegar nessa hospedaria, ele tratou dele. Poderia ser ali durante a noite, né? Viu como estava, conversou com aquele homem, continuou tratando de suas feridas e se importou verdadeiramente com a dor daquele rapaz. Como se não bastasse, ele também não para por aí. No dia seguinte, ele tira 2 denários, e os denários, os irmãos devem se lembrar, 1 denário é correspondente basicamente a um dia de trabalho ali da época. E poderia pagar alguns dias de hospedaria. Mas ele tirou 2 denários ali do seu bolso, entregou ao hospedeiro, pagou a estadia, e como se não bastasse, ele vai lá e diz, se alguma coisa gastares mais, pode pôr na minha conta, que quando eu voltar eu te pago. Quando voltar eu te pago. Então, queridos, a proposta aqui do Senhor Jesus, e nós veremos isso no encerramento desta parábola, é mostrar que temos um caminho mais elevado, que é o caminho de graça, e a graça, ela não é simplesmente manifestação de vontade, ou simples vontade de fazer, mas ela é concretização, a materialização do amor de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele prega sobre o amor, mas ele vive o amor que ele prega. Ele não simplesmente está interessado na mente do homem, da humanidade, mas em seu coração. E ele age ativamente, vemos no seu ministério, mesmo sendo um ministério de dores, sofrendo grande oposição, e aqui no momento ele estava sendo confrontado, ele estava tentando, ou as pessoas ali estavam tentando pegá-lo em alguma armadilha para condená-lo.
Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, o Senhor Jesus sempre vivia no amor, porque Ele é amor. E veja que se aquele homem compadeceu-se deste rapaz que estava ali caído, é porque, primeiramente, foi tocado em seu coração, e esse toque só é possível pela ação bendita e benéfica do Senhor sobre as nossas vidas. Não podemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, não podemos amar o Senhor com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, se o Senhor não nos amar primeiro e não nos tocar o coração, remover o nosso coração de pedra e colocar-nos um coração de carne que bate, que ama, que sente, que vive. É uma ação de graça, e ao mesmo tempo eu não posso amar o meu próximo se essa ação não foi feita em meu coração, porque no amor ao próximo nada mais estamos fazendo ou externando esse amor que recebemos de Deus para amá-lo e assim servi-lo no mundo, servi-lo ao nosso redor. Veja, é um movimento de graça, não é um movimento de justiça pessoal, de justiça própria, de considerarmos superiores às outras pessoas, de nos considerarmos perfeitos, né, varão irrepreensível. Não é isso. Não é a justiça própria, não é o senso de justiça pessoal que nos levará a esse caminho excelente, que nos levará a herdar a vida e que nos levará a amar ao nosso Deus e amar ao nosso próximo. Porque nós somos falhos, nós tropeçamos, nós caímos, nós pecamos. E precisamos de restauração, assim como esse homem que estava ali caído. Mas veja que, assim como este homem foi tratado, nós também fomos tratados pelo Senhor Jesus. E assim como fomos tratados pelo Senhor Jesus, nós devemos tratar o nosso próximo. Então, a base do amor verdadeiro, a base aí da justiça social, se a gente pode colocar dessa forma, é o amor do Senhor. Ela não é uma pauta apenas da nossa vida que é desligada quando a gente está em outras áreas, mas ela é vivida em todo momento, em toda situação. É um olhar transformado, é um coração transformado que sente, que sofre junto com o outro, que se compadece. É um olhar que vai além daquilo que é proposto para se fazer. Então nós vemos que o nosso coração ele deve ser ajustado por essa graça do Senhor. Continuando no verso de número 36, o Senhor Jesus devolve ali a pergunta, ou faz uma nova pergunta, depois dessa parábola, aquele intérprete da lei, e disse: qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe um intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Ele está dizendo: o seu próximo não é apenas o israelita, o seu próximo não é apenas o fariseu, o seu próximo não é apenas o seu amigo, o que come na sua casa, o que está contigo o dia todo. O seu próximo não é apenas as pessoas que lhe agradam. O seu próximo não são apenas as pessoas que pensam igual a você. O seu próximo são todos aqueles que necessitam da sua ajuda. E olhando de forma geral, todos nós necessitamos da ajuda do Senhor sobre as nossas vidas. Todos nós estamos feridos. Todos nós necessitamos da restauração do Senhor. E todos nós somos chamados a agir nesse mesmo movimento de graça e amor, de graça e bondade, de graça e justiça, de não nos restringirmos dentro de nós mesmos, mas de compartilhar, de dar, de doar daquilo que temos e não descansarmos até que a necessidade daqueles que estão ao nosso redor forem satisfeitas ou, pelo menos, fizermos tudo o que tínhamos para fazer. A pergunta que fica ao nosso coração é: nós temos feito tudo o que podemos fazer? Com o entendimento de que a graça de Deus, ela nos habilita perfeitamente para amar a Deus verdadeiramente e amar ao nosso próximo verdadeiramente. Nós temos vivido com base nessa graça, com base nesse amor? Ou ainda temos
trilhado o caminho insuficiente da justiça pessoal, que nos afasta do verdadeiro amor, que nos afasta de Cristo, que nos afasta do meu próximo, que me dá um senso distorcido de realidade. Para caminharmos para o nosso final, eu queria apenas ler alguns textos com os irmãos, que mostram esse caminho elevado de graça, de bondade, que fala desse amor. O primeiro é um texto clássico, o texto de Lucas 6. Se os irmãos voltarem um pouquinho à sua Bíblia, Lucas, capítulo 6, do verso 32 ao verso de número 36, nos diz: Se amai os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Se nós lembrarmos desse último versículo, nossa vida já será transformada. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai. Romanos, no capítulo 12, um pouquinho mais para frente aí, Romanos 12, do verso 20 e 21, nos dizem o seguinte: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quantas vezes a gente tem tentado vencer o mal com o mal? Uma reação ali igualmente maligna. Aqui a gente é encorajado a vencer o mal com o bem. Num texto um pouquinho mais para frente aí, Romanos 13, do versículo 8 ao versículo de número 10, nos diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Jesus pega aquele intérprete na própria armadilha. Ou seja, se o cumprimento da lei é o amor, Jesus está falando: ame, ame, porque é através do amor que você cumprirá a lei. Nós, continuando, podemos ver um outro texto, o texto de Tiago. Tiago, capítulo 2, verso de número 8 ao verso de número 13. Tiago 2, de 8 a 13, que diz: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia.
A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se nós parássemos aqui, já teríamos aí argumento suficiente para a nossa meditação. Mas continuando um pouquinho mais. 1 João, primeira carta de João. A partir do verso, capítulo 3, capítulo 4, a partir do verso de número 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Veja que o amor não é um amor libertino, mas é um amor que traz liberdade. É um amor que, ao amar a Deus, vive segundo o Senhor, porque somos nascidos dele. Então é um amor santo, é um amor puro, não é o amor como o mundo propõe o amor, mas é o amor segundo o amor, que é o próprio Deus. Então, quando nós fechamos aqui no texto de Lucas, o Senhor Jesus está dizendo ali que para herdarmos a vida, nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo. E como nós fazemos isso? Pelo toque regenerador do Santo Espírito, pela obra do Senhor Jesus, que nos amou acima de todas as coisas, que glorifica ao Pai e que nos restaura, para que vivamos nesse amor. Então, se eu vivo nesse amor, eu estou manifestando que eu sou nascido de Deus e que eu conheço a Deus. Portanto, se da mesma forma eu também não vivo nesse amor, e minha vida é uma vida de orgulho, uma vida de arrogância, uma vida de humilhação, ou seja, de humilhar os outros, uma vida de desprezo pelo outro, seja o meu irmão aqui na fé, seja o outro fora dos limites da igreja, eu estou mostrando que eu não sou nascido de Deus e que eu não conheço a Deus. O ministério de misericórdia é extremamente importante, porque o nosso Deus é misericordioso e Ele requer que nós sejamos também misericordiosos. É um caminho de graça, não um caminho de justiça própria. A graça liberta o nosso coração para amarmos verdadeiramente, não simplesmente de palavra, mas amarmos de fato, de coração, até o nosso coração tocado pelo sofrimento do outro, e assim servir ao Senhor na vida do outro. Que Deus nos abençoe e nos conduza nesse caminho elevado de graça, amor e esperança. Nesses dias tão difíceis, nesses dias tão sombrios, que possamos viver o caminho que o Senhor tem proposto para nós em todo momento. Amém? Oremos novamente. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por todas as tuas bênçãos para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque fomos salvos pela tua infinita graça e bondade. E nós, ó Deus, podemos viver nessa graça, com essa convicção de que o Senhor nos ama, ó Deus, com essa convicção de que o Senhor nos restaura e de que nos faz, ó Deus, também transformadores. Fomos abençoados pelo Senhor para abençoar as nações, manifestando, ó Deus, a tua vontade, glorificando onde estivermos, manifestando a Deus o amor do Senhor, que é acima de todas as coisas, e assim também a Deus restaura, cura, transforma, limpa, que possamos viver isso no nosso dia a dia, ó Deus, que não amemos apenas de palavra, mas de fato, de ação, que
possamos agir com misericórdia, Deus, que não fiquemos presos em nosso conforto, não fiquemos acomodados, ó Deus, naquilo que é bom para nós, mas sempre que tiver alguém necessitando, ó Deus, do cuidado do Senhor sobre a sua vida, que ali nós estejamos, que ali sejamos um canal de bênção, ó Deus, que ali sejamos um canal de transformação, e que não, ó Deus, desprezemos a obra do Senhor, que é uma obra de amor e esperança. Fortaleça o nosso coração, vivifica-nos, ó Deus, e aperfeiçoe o nosso coração no teu amor. Esse é o nosso desejo. Nós oramos agradecidos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.